Olá, gente, tudo bem? Muito tempo, né, que eu não estou aqui no programa, só ficando aí nos bastidores, mas eu já estava com saudade de vocês. No programa de hoje, nós vamos falar de um assunto muito legal, muito bacana. Estou aqui com essas duas pessoas, dois grandes amigos, educadores também, que é o Bruno Souza e a Edla Caminha. E a gente vai bater um papo aqui sobre a Reforma Protestante, mas, sobretudo, a sua relevância e a importância que teve a Reforma na educação. E aí, tá preparado para esse bate-papo de hoje? Papo Cabeça está no ar. Hashtag eu embarquei nessa viagem com você. Música, esporte, informação, viajaremos juntos. Embarque nessa e vem fazer o hashtag acontecer. Hashtag eu embarquei nessa viagem. Hashtag eu embarquei nessa viagem. Hashtag eu embarquei nessa viagem com você. E aí, pessoal, como vocês estão? Edla, Bruno. Tudo bem? Tudo show? Tranquilo. Quero deixar vocês à vontade aí para vocês se reportarem aos nossos telespectadores, os internautas de plantão. Nosso programa não é só aqui na TV não, né? A gente está nas redes sociais e é daqui para o mundo, né? Vocês sabiam disso, né? Você acompanha a gente lá, né, Edla? E você, Bruno? Já mandei alguma coisinha do nosso programa para você também. Sim. Tá acompanhando? Comecei a acompanhar agora. Poxa, que bacana. Vamos lá, eu queria que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho da formação de vocês, em que área vocês estão atuando, né? São educadores, são professores, mas eu queria que vocês falassem um pouquinho da formação de vocês. Vamos começar por... Bruno. Bruno. Legal. Minha formação é em pedagogia. Em 2007 eu me formei e depois fiz uma especialização em orientação educacional e educação à distância também. Atualmente eu estou terminando um curso de mestrado em psicologia social e tenho trabalhado em seminários já há 6 para 7 anos. E é um assunto que eu gosto muito, estou trabalhando teologia, mas a educação me seduz mais, né? Legal. Hoje você também está atuando como professor no curso teológico, que é um polo, né, da faculdade FALC, aqui em São Pedro da Aldeia, né? Exato. Lá eu estou com a matéria Fenômenos da Religião, mas também trabalhei com psicologia da religião. Uhum. Edla. Então, como você já falou, eu sou Edla Caminha, já trabalho com teologia também já há mais de 20 anos, coordenando, entre coordenação e nunca me ausento da sala de aula porque é uma paixão. Uhum. Costumo dizer que a gente tem um vírusinho correndo na gente e já trabalho nessa área há muito tempo. Sou pedagoga, como o Bruno, e sou pós-graduada em docência do ensino superior, sou professora universitária e estou trabalhando agora com outras formações também. Estou terminando agora uma pós de especialização em ensino à distância. Sou teóloga e sou professora universitária, como eu já falei. E a paixão pela teologia é algo que me acompanha há muito tempo. Poxa, que legal. Desde a minha conversão, que eu me deparei com a palavra, com Cristo, me empenho nisso. Que bacana. Gente, como eu falei aqui na abertura, no início do programa, estivemos agora, né, no dia 31, foi a Reforma Protestante, esse evento, né, da Reforma Protestante, que teve aí como protagonista o Martim Lutero, completou 499 anos, né? E tivemos um fórum de debate muito bacana em São Pedro da Aldeia, que eu fiz parte, né? Junto com outros irmãos e amigos acadêmicos. Foi muito legal. O Bruno estava presente, a Edla também estava presente ali com a gente. Por que a gente quis trazer esse tema hoje? Porque, estudando um pouquinho essa questão da reforma, a gente viu que o ato de Lutero ter avançado com isso e ter lançado a questão das 95 teses dele lá, né, deu início então à questão
da liberdade de se estudar, de se aprender. E por isso hoje eu estou aqui com esses dois educadores. A gente vai entender o porquê, né, da importância desse ato de Lutero, o que isso ocasionou hoje, nos dias atuais, no que isso atinge tanto a minha vida e a sua vida também, na questão aí da educação. Eu queria que Bruno falasse um pouquinho a respeito disso. Legal. Quando a gente fala em Lutero, automaticamente a gente pensa em reforma. E ao mesmo tempo, quando a gente pensa em reforma, a gente vai lembrar de Lutero. Mas existiram outros nomes também que formaram o que a gente chama de pré-reformadores. Mas como o foco é falar sobre educação, a gente entende que naquele momento é século XVI. Estamos vivendo na Idade Média. As pessoas não tinham acesso à literatura, não tinham acesso à escritura. E quando se falava em escritura naquela época, era a Bíblia. A principal fonte de informação e formação das pessoas era baseado na palavra de Deus. Então Lutero, percebendo que as pessoas não tinham esse acesso e entendendo que a igreja, naquele momento a igreja dominante era a igreja católica apostólica romana, ela detinha então o poder de dominar, se a gente pode dizer assim, também as escrituras e quem tinha acesso a elas. A reforma contribuiu nesse sentido de possibilitar o acesso à leitura dessa escritura. Mas o curioso é que naquela época, por mais que a palavra estivesse disponibilizada, não existiam pessoas alfabetizadas para lê-la. Então a reforma também possibilitou a alfabetização das pessoas, quando Lutero propõe um currículo de inclusão desses indivíduos que até então estavam marginalizados, que a educação estava voltada para o clero e para os filhos dessas pessoas que já estavam no poder. Existiam pessoas que estavam ligadas diretamente à igreja que também não eram alfabetizadas. Lutero, ele entendia que a educação deveria ser para todos. Então a reforma, nesse sentido, contribuiu para a formação dos mais humildes. Daí, então, a sua relevância naquele momento. Até porque também, né, Bruno? Ela também vai falar um pouquinho disso. Para ter acesso, né, ao ensino, à educação naquela época, as pessoas tinham que ter um nível, né, um poder aquisitivo alto, né? Não era qualquer pessoa que poderia ter acesso. Além de não só os religiosos, né, aqueles que estavam ali à frente ou na liderança, né, o clero e tudo mais, mas além disso tudo, tinham que ser pessoas que tinham um poder aquisitivo, né, muito alto. Fala um pouquinho pra gente disso. Quando o Bruno começou a falar, eu pensei a respeito da questão da disponibilidade da educação que a igreja de então, apostólica romana, oferecia. A gente vai entender que a igreja, não é que a igreja não oferecia a educação para o povo, mas a educação, ela era de tradição oral. As pessoas, como ele falou, não liam, elas não escreviam, elas não conheciam o latim, as missas eram feitas em latim, isso também dificultava. Eu ia até falar isso. Era meio que proposital a questão de se manter essa língua, né, o latim, por conta dessa dificuldade que já não era qualquer um que tinha essa questão de poder aprender essa língua, já era um jogo, vamos botar assim, para que ficasse no domínio. A língua latina, ela abraçou alguns povos, né? Nós, por exemplo, nós aqui no Brasil, nós somos oriundos de uma língua latina, né? O português é uma língua latina, a língua portuguesa é uma língua latina. Outros povos, como os espanhóis, italianos, eles também são descendentes. A língua, ela é oriunda também do latim. E naquele momento era muito mais fácil você comercializar, você vender, comprar, se você conhecia a língua, né? No período grego, né, a língua oficial era o grego. Então era muito mais fácil você aprender a falar o grego, se comunicar com todo mundo em grego. Como hoje a gente se comunica, a maioria das pessoas, elas aprendem inglês porque é uma quase que uma língua universal. Very good. Entendeu? Então a gente entende que havia, pode até não ter, eu não posso até afirmar, era proposital.
Então, Acho que isso facilitava. então o latim naquela época era uma língua que predominava ali. Também, Mas não era só mais, religiosa. mas era mais de uso, vamos botar assim, religioso. Ela tinha essa... o clero dominava essa língua e fazia com que as pessoas ficassem realmente à margem dessa comunicação. Não, eu tenho que estar na missa, eu tenho que estar na igreja, porque eu preciso da bênção daquele homem, daquele padre, daquele vigário, porque ele tem acesso àquilo que eu não tenho. Eu não tenho como ler a Bíblia, eu não conheço. Tanto que a primeira, uma tradução muito importante na época foi a Vulgata Latina. A Bíblia foi traduzida para o latim. Entendeu? Ela poderia ter sido traduzida para outras línguas, mas ela foi traduzida para o latim, até como uma maneira de monopolizar a leitura, o acesso à Bíblia. E criava-se uma dependência também, Exatamente. Uma dependência daquele que tem a tradução nas mãos, aquele que consegue traduzir essa língua que eu não conheço. Por isso, a dificuldade, né, e de quem queria aprender, na sua língua não podia, porque estava em latim e o latim quem dominava naquela época era a igreja. A gente também não pode deixar de falar que a igreja, dadas as devidas proporções, ela também oferecia algum tipo de educação. Algumas escolas, até populares, nas vilas, alguns padres ofereciam isso. Os franciscanos tinham essa forma de pregar a palavra através do ensino. Então, os jesuítas, por exemplo, a gente não pode deixar de falar da contribuição que eles trouxeram para a educação, né? Os métodos, para a época, eram métodos muito avançados. Eles usavam a ludicidade. Lutero chegou a usar a ludicidade e propagar isso no ensino, nas escolas que eles provavelmente fundaram, ou que eles levaram essa nova proposta, essa proposta de liberdade de expressão que não havia para aquele povo. Mas ainda assim, naquela época, era muito restrito, né? Sim. Essa questão da educação, do ensino e tudo mais. Agora, Bruno, fala para mim, por que todo esse foco em cima do Lutero em si, com relação ao ato que ele teve da reforma protestante? Já que a gente sabe que ele bebeu de outras fontes, né? Lutero ele veio, né, crescendo e evoluindo, ouvindo, né, de outras pessoas, de outros reformadores que vieram, né, antes dele. Então, mas a coragem que ele teve, vamos botar assim, talvez tenha sido esse estupim. Antes do reformador Lutero existiram os pré-reformadores, que prepararam então essa base forte que ele teve. Lutero ele foi ousado para o tempo dele, porque na verdade ele, além de ser corajoso, ele teve apoio de algumas classes sociais. Não foi só um ímpeto religioso, uma ação espiritual. Lutero ele cola com as pessoas certas no momento certo, porque a igreja ela oprimia. Os príncipes não gostavam mais daquela opressão toda. E Lutero ele fazia uma leitura da sociedade. Lutero ele não propôs uma ruptura com a igreja. Ele queria que a igreja se otimizasse. A igreja fosse boa para o Estado. A igreja estava sendo boa só para ela. Essa é a tônica da reforma. Porque se a igreja atende às reivindicações de Lutero, faz uma leitura eficaz daquilo que ele propôs, hoje a igreja seria uma potência. Mas infelizmente, por questões políticas e de domínio de poder, a igreja não aceita. Os príncipes, querendo sair dessa opressão, apoiam Lutero. Então Lutero, mesmo sendo um monge, ele vai atrás dos príncipes. Então acontece ali um movimento político. Essa é essa cara da reforma. Por isso que a gente pode falar da reforma no âmbito cultural, a gente pode falar da reforma no âmbito empresarial, porque a gente estava saindo dos feudos e começando a adotar as máquinas. E a educação. Mas por que a educação ela ganha uma ênfase maior? Porque qual é a melhor maneira de você alcançar o maior número de pessoas? É na sala de aula. Um professor consegue ficar com 40 pessoas. Exemplo. Então você consegue preparar 40 mentes. Essas mentes indo para casa, vai repercutir na casa, com os vizinhos,
na rua, no bairro, na cidade, e foi o que aconteceu. Naquela época, de 85 cidades, 50 aderiram de imediato às propostas de Lutero. Então você imagina a proporção que teve na Alemanha. Então é muito mais do que uma questão espiritual, que teve também. Lutero foi impelido e foi impulsionado por uma ação sobrenatural, que na época você usar a enfrentar a igreja era a morte. Ele enfrentou a morte, coisa que os pré-reformadores não resistiram e todos morreram, exceto um, que é o Wycliffe, que morreu por morte natural. Lutero, ele ousou perder a vida em prol do seu objetivo. Só que ele não queria a igreja só para a igreja, ele queria a igreja para a sociedade. Por isso que ele não propõe a ruptura da igreja. Ele diz, a igreja tem que trabalhar aqui e o Estado aqui. Os dois vão trabalhar juntos para que a sociedade cresça. A educação entra nesse sentido de alicerçar, transmitindo conhecimento, que Lutero ele propõe um novo currículo. Foi o que a Edra disse. Já existia educação, só que é uma educação voltada para o ensino do latim, mas para os privilegiados. Para ensino das doutrinas, para quem era adepto à religião católica, que não era muita opção na época, né? Todos tinham que ser. E para a luta. A igreja preparava também soldados. Então, Lutero ele propõe um novo currículo. Gente, vamos incluir então cultura, a música, a ludicidade para alcançar essas crianças, que até então criança não era nem contada naquela época. Então, por isso que a gente começa a ver o Lutero como esse ícone, não porque ele foi só corajoso, ele foi inteligente. Ele queria ver a sociedade funcionando bem. Essa é a diferença. Lutero foi um político também. Não se assemelha aos nossos políticos de hoje, né? Que infelizmente fazem políticas para si. Lutero queria a sociedade funcionando muito bem. A igreja não entendeu muito bem, então ele colocou os príncipes, que por interesse também o apoiou. Infelizmente, ou felizmente, são questões mais políticas do que religiosas, se a gente for parar para pensar. Naquele tempo, essa alienação que a gente vê com relação à leitura era meio que algo imposto. E hoje, depois da reforma, abriu-se esse leque, né? Todos têm acesso à leitura, todos têm direito a aprender, todos têm direito à educação, mas ainda assim nós vemos algumas pessoas ou grupo ainda quer ser alienado. Naquela época era algo imposto, não, tem que ser daquele jeito, você só vai aprender aquilo que a gente quiser que você aprenda, a hora que nós quisermos que você aprenda, mas hoje parece que tem um povo que não quer ler, tem preguiça de ler, não, o pastor ou o líder lá que tem a obrigação de aprender, e por isso hoje a gente ainda vê nos dias de hoje muitas pessoas sendo enganadas e vivendo fábulas que a pessoa tem aquilo ali como a verdade porque ela não quer buscar na fonte. Como você vê isso hoje? Então, porque o processo de adquirir conhecimento, o nome já diz, é um processo. Sozinho, dificilmente uma pessoa vai conseguir ter uma compreensão total, né, do mundo, uma cosmovisão. Daí aumenta a responsabilidade do educador. Porque se o educador não provocar, se o educador não possibilitar a construção desse conhecimento, as pessoas continuarão alienadas. Lutero fez naquele momento dar oportunidade para as pessoas crescessem. Mas como elas cresceriam? Primeiro, eles tinham que ser alfabetizados. Então ele utilizou de uma ferramenta que é a alfabetização. Depois, disponibilizou livro. Naquele momento ele alfabetizou, ou os currículos utilizavam, além de outras literaturas que já existiam, a Bíblia também. O que está faltando hoje na escola, na academia inclusive, porque aqui são 2 professores universitários, é ver mais professores provocando seus alunos. Na igreja também, ver os seus pastores e líderes provocando seus discípulos, para que criem uma autonomia a partir da leitura própria. Mas ainda tem aquele tabu, né? Ela talvez vai poder falar um pouco melhor com relação a isso. Olha, cuidado, não faz teologia não. Cuidado, a letra mata. Cuidado, não sei o quê. Ainda tem esse monstro, né, que vem. Cuidado com o conhecimento. Isso talvez não é um resquício desse período lá atrás, da Idade Média, desse período do Lutero? Sim, eu acredito que, por um lado, nós temos assim... a igreja
que avança, a igreja que protesta, a igreja que diz nós queremos mais, nós vamos avançar, nós queremos um retorno à palavra, um retorno à fé. Por outro lado, nós temos questões políticas, questões sociais que vão se contrapor a isso. É muito mais fácil eu controlar a todos quando eles não têm conhecimento, ou quando eles não têm leitura, ou quando eles não conhecem as coisas. É muito mais fácil dessa forma. Então, eu como igreja hoje, eu preciso enxergar isso, eu preciso ver que há necessidade de uma reforma hoje. Isso é ponto pacífico, todos concordam com isso. A gente precisa sair dessa obscuridade, nós precisamos de uma voz, nós precisamos de pessoas que abram a boca e falem o que realmente é relevante para a vida das pessoas. Uma coisa interessante é que nesse momento da reforma, quase 100 anos depois, né, de John Hus ter sido assassinado na fogueira, ele diz, olha, vai chegar uma hora que vocês não vão conseguir calar a voz de alguém. Vai aparecer alguém que vocês não vão conseguir calar. Hoje vocês matam um ganso, mas lá na frente, 100 anos depois virá um cisne que vocês não vão conseguir calar. Então, não foi só o cisne, não foi só Lutero, foi um movimento que foi construído com a morte de muitos, com o sangue de muitos. Hoje nós precisamos de pessoas que tenham essa coragem. Uhum. Nós precisamos de vozes. A igreja hoje, ela também tem se envolvido muito com questões, com segmentos políticos, com segmentos sociais, e ela acaba se perdendo. É o que ele falou. O que Lutero queria? Ele queria que a igreja fosse igreja e que o Estado fosse Estado. E que os dois juntos fizessem alguma coisa pelo povo, para o bem da sociedade. E é isso que eu acho que a igreja precisa hoje. Ela precisa ser igreja. Legal. Por que eu trouxe essa questão da alienação nesse ponto específico? Porque a gente vê que, na verdade, começou da igreja. Quando eu falo igreja, eu não estou querendo dizer evangélico, eu estou falando no contexto geral, né? Hoje, o conhecimento que você tem iniciou por conta de uma atitude de uma pessoa que era religiosa. Então, passou por ele e hoje chegando até a gente. Só que muitos têm a visão de que quem é cristão ou segue um determinado segmento religioso não tem estudo, não tem instrução, não é um camarada que tem essa preocupação em aprender. Por isso eu falei aqui, Bruno, hoje muitos estão vivendo nesse tempo dessa liberdade de poder ter acesso ao aprendizado, à leitura, à faculdade, mas continuam dentro de si alienados. Entendeu? Hoje está aberto, você pode, está ao seu alcance, você pode estudar, você pode aprender, mas ele fica ali, não. Tem a Bíblia em casa, mas não lê, ou tem um livro, ou tem faculdade, tem cursos, mas ele não quer fazer. Você acha que isso ainda é um resquício dessa postura lá de trás, Bruno? Eu acredito que sim, de certa forma, porque o homem, ele é homem. A história, ela funciona como um pêndulo. Então a gente vê as coisas se repetindo. Foi o que a Edla constatou. Uhum. Não somente a Edla, como educadora, como teóloga. Se você perceber os movimentos sociais, eles se repetem. A reforma foi no século XVI. Hoje estamos no século XXI. As pessoas que estão alienadas hoje se assemelham com as pessoas que estavam alienadas daquela lá época. atrás. Então você percebe que o movimento ele é pendular. Daqui a pouco vai voltar novamente aquilo. Vai ter que precisar de um agente para poder falar, tá errado. Só que hoje, infelizmente, o contexto político é outro. Naquela época existia uma única figura que ditava a regra para um Estado inteiro. Hoje, com a democracia, que também é um fruto da reforma. Da reforma. Não de Lutero, da reforma. Do movimento. Do movimento, exatamente. Você não consegue mais tomar uma decisão sozinha. Então, o que o Lutero e os reformadores daquele momento conseguiram colando com os príncipes, que os príncipes representam hoje os prefeitos, né, os governadores de pequenas províncias. Eu acho que a gente não consegue mais dessa forma. Então, você possibilitar, eu reforço muito isso,
você possibilitar o acesso e ter pessoas que provoquem a leitura, o pensamento crítico, é muito mais importante. É como você, novamente, trazer à memória aquela alegoria de Platão no mito da caverna. Algumas pessoas só conseguem ver o que está dentro da caverna. O mundo todo está lá fora, conforme aqui no estúdio. Ali fora tem uma vida, só que a gente está preso aqui nessa caixa. Se a educação conseguir entrar e libertar essa pessoa, ela vai ganhar o mundo. Lá atrás, não queria que essa pessoa ganhasse o mundo. Haja vista que uma vez o mundo descoberto, não tem mais dono. Então a educação de hoje, infelizmente a gente ainda encontra pessoas alienadas, porque não basta ter um smartphone na mão com acesso à internet. As pessoas precisam procurar os conteúdos adequados. Esse canal, por exemplo, que a gente está utilizando agora, de uma entrevista com 2 professores, honestamente, pouquíssimas pessoas vão acessar pelo simples prazer de aprender. Mas outros canais serão muito mais visitados simplesmente para as pessoas se divertirem. Então a diversão sobrepõe a educação. Então no nosso país, infelizmente, vale mais a diversão do que a qualidade da educação. Uma coisa que o Bruno está dizendo é interessante que um pensador disse, não adianta a gente conhecer a realidade se a gente não pode mudá-la. Então a gente tem hoje, como você falou, acesso a tudo isso, tem a informação à nossa disposição, não existe ninguém me proibindo de ler, de assistir, não sou cerceada de forma alguma. Por que não fazer? Por que não ler? A gente tem agora, né, aconteceu semana passada, final de semana, o Enem. Você vê as estatísticas, né, e são assustadoras, são alarmantes. O que a gente está falando aqui, todo mundo já conhece, já sabe, os veículos de comunicação estão ali para mostrar isso. Então é importante que a gente perceba que a gente não precisa só de uma reforma religiosa. A gente precisa hoje de uma reforma em todos os segmentos da sociedade. Essa reforma precisa existir. A gente precisa de uma voz, né? Ainda que sejam várias vozes, mas com o mesmo conteúdo, mesmo com a parecer, mesma fala, O mesmo clamor, ou né? mesmo clamor. Legal. Pra gente fechar, dentro desse bate-papo aqui bacana, por mim, eu ficaria aqui, né, direto, porque eu estou aprendendo muito. Tenho certeza que você que está aí do outro lado está aprendendo também bastante. Mas para a gente fechar dentro daquilo que a gente propôs trazer nesse assunto, a importância, então, da reforma, né, para o avanço da educação, já que a Edla falou que naquele tempo já existia a educação, por conta ali dos jesuítas, era um modelo ali, mas era restrito. Então, vamos fechar trazendo a importância do ato de Lutero para o avanço da educação. Queria que vocês falassem um pouquinho disso, para a gente fechar. Eu acredito que quando Lutero clama, que ele abre a boca e ele expõe as 95 teses, na verdade ele não está tratando da educação. Ele está tratando de dogmas da igreja. Mas o resultado disso... Mas era um sonho dele que todos tivessem acesso àquilo que ele estava tendo acesso. Sim. E como eles vão ter acesso se eles não sabem ler? Então, junto com esse desejo, estava embutido o desejo da educação, porque ele ia ter que ensinar. Mas o que eu estou dizendo é isso, quando ele se levanta, ele não levanta sozinho, ele não se levanta sozinho. Era uma expectativa de outras pessoas também. Amém. E vão, tanto que, como ele falou, né, um número considerável de pessoas aderem à reforma de uma maneira muito rápida, né? E como é que isso acontece num momento onde você não tem rede social, onde você não tem televisão, onde você não tem rádio, você não tem acesso a essas informações? Foi muito rápido, porque as pessoas já estavam ansiando por isso. Então, em algum momento, como você falou, a gente já tinha um modelo de educação, mas esse modelo precisava ser mudado, para que outras pessoas também tivessem acesso. E a história, ela não pode ser contada assim, né, em pedaços. Ela tem início, ela tem meio e ela tem fim. Acho que teriam que ter uns 5 programas para a gente poder falar de tudo isso. Mas eu penso que Lutero, ele vai além de Lutero. Lutero por Lutero, ele vai além. Lutero, na verdade, é um dos representantes de um movimento. E é nisso que eu acredito.
Legal. Você, Bruno? Bacana, concordo com o Edla. E penso também que a reforma ela proporcionou àquela sociedade e a nós hoje, século XXI, que aproveitamos tudo aquilo que começou lá atrás. Como ela disse, houveram mortes, houveram resistências, mas o programa ele foi bem estruturado porque começou na educação. Ainda que o foco Na não base, tivesse né? sido esse, porque Lutero era um acadêmico. E quando ele se converte e vira um monge agostiniano. Essa denominação, né, se a gente pode dizer dentro da igreja, ela é bastante comprometida com a sua filosofia de vida, que ele diz que é um tripé, que é o amor pela palavra, é o reconhecimento que Deus é tudo para eles e que a palavra deve promover libertação para o povo. Então ele era obstinado para que o povo fosse liberto pela palavra. Como as pessoas eram analfabetas, ele precisava então alfabetizar essas pessoas e apresentou a eles A um educação. novo rico. E era um educador. A educação Ele Ele era um educador. foi essa foi a chamada. libertação. É por isso que a gente vê, infelizmente, onde um bairro tem problemas de saneamento, de falta de estrutura, você pode perceber, há poucas escolas. E as poucas que tem não funcionam bem. Quando ela começar a funcionar melhor, as bibliotecas estiverem funcionando, Wi-Fi para os alunos pesquisarem, ter professores ensinando a usar essas ferramentas, vai ter um salto a longo prazo, mas teremos sim. Bacana, gente. Finalizando aqui hoje esse papo cabeça, meu Deus, ficou com gostinho de quero mais. Mas nós não vamos deixar de ter oportunidade, porque eles vão estar comigo e eu com eles, porque nós estamos juntos também, cursando ali a faculdade de teologia em São Pedro da Aldeia. O Bruno vai falar disso rapidinho, que é um polo da faculdade da FALC aqui em São Pedro da Aldeia. E se você tem interesse, quer aprender um pouco mais sobre teologia, entrar nesse universo acadêmico, você que sempre teve um sonho, mas estava assim meio que distante de você, hoje está perto de você com um precinho acessível, tenho certeza que você irá aprender muito. Eu tô lá e eu te faço um convite a estar juntamente conosco lá. Tem turma nova abrindo agora, né, Bruno? Temos uma turma agora encerrando um semestre, então para o próximo ano já uma nova turma iniciará então o novo semestre, 2017. E o diferencial do nosso curso é essa formação crítica, porque mais do que seminaristas, nós estamos formando teólogos e com ênfase em pesquisa, para que dê realmente essa autonomia para o aluno investigar onde está a informação e a partir de um senso crítico, é claro, norteado pelos professores, ele possa também desenvolver a sua própria teologia. Então, esse é o diferencial do nosso curso, uma equipe docente qualificada e preocupada com a formação do aluno, não somente passar o conteúdo. Uhum. E o curso de teologia, algumas pessoas até questionam, o curso de teologia ele é um curso livre. E nós temos ali na FALC a possibilidade de convalidar esse curso livre, né? Então você faz 2 anos de curso livre de teologia e você faz mais 1 ano de convalidação, tá? Então ao todo são 3 anos e a gente espera você lá. Legal. E o interessante é que depois de formado, essa pessoa ela pode trabalhar na área, né, como um educador religioso, prestar concurso, fazer pós. É nível superior depois de concluído os 3 anos. Tá vendo, gente? Dá tempo. Vamos lá, vamos embora. Eu tô nessa turma que já tá aí findando aí agora esse ano e tô seguindo nessa caminhada aí acadêmica, tô gostando demais e eu tô nessa vibe. E eu faço convite para você aparecer lá, né, na secretaria da FALC, no polo em São Pedro da Aldeia. Você pode dar o endereço, Edla, por favor? Então, o nosso endereço é Travessa Emílio Lopes, número 39. E você pode ligar também para a secretaria da igreja, né? Porque a gente está lotado ali na Igreja Batista da Libertação, na estação, no bairro Estação, em São Pedro da Aldeia. O telefone é 21, é um zap, tá? 21 96909 9711, tá bom? Então, não deixa de liga para pegar mais informações. A gente deve estar começando agora em fevereiro a próxima turma. E vai ser bem legal receber você lá.
e você pode ser essa voz que nós falamos aqui, né? Para poder somar junto com outros irmãos, outros amigos acadêmicos que estão nessa mesma caminhada, nessa mesma batida aí, rumo ao conhecimento. Valeu, gente, até a próxima. Encerrando aqui mais um programa #Eu Embarquei Nessa Viagem, o nosso Papo Cabeça.